Olá, gostaria de saber quais são as técnicas mais comuns de processamento emocional na TCC e como empregá-las na sessão com o paciente. Gostaria de um vídeo exclusivo sobre. Obrigada. Bom, obrigado pela sua pergunta. Bom, primeiramente assim, né, um vídeo exclusivo sobre. Eu vou fazer vou responder isso aqui, né, nesse quadro. Depois, daqui a umas semanas, vai ter a pílula dessa pergunta, então ela vai poder ter aí o vídeo sobre ela, mas também eu posso fazer depois lá na frente, eu vou colocar lá na nossa lista de temas, né, para serem feitos, uma lista, eu vou fazer um vídeo específico sobre o que vai aí no ar, ou numa terça, ou numa quinta-feira, mas lá na frente eu vou colocar na nossa lista também, tá certo? Quando você fala processamento emocional, eu imagino que você está querendo falar sobre regulação emocional, né? Porque processamento emocional, qual técnica comum de processamento emocional? Né? Então, não entendo necessariamente o que você está querendo dizer, mas eu vou considerar que você está falando técnicas de regulação emocional, que é para a pessoa aprender a lidar melhor ali com as suas emoções, né? Porque o processamento emocional, a pessoa, né, faz isso naturalmente. Então, quais seriam as técnicas mais comuns? Eu tenho até olhando um pouquinho sobre isso, né, para poder não faltar nada. Então, assim, a regulação emocional, primeira coisa, para a gente conseguir que a pessoa aprenda a regular as suas emoções, ela precisa se expor à emoção. Então, primeiramente, a gente precisa trabalhar com isso, entender que dependendo do que for, né? Por exemplo, se a gente está falando de um transtorno borderline, a pessoa sempre vai ali ter uma desregulação emocional e tal. Então, você não vai precisar, às vezes, montar uma exposição para ela e por aí vai, né? Porque ela simplesmente vai ter isso, né, durante o processo do tratamento e tal. Outras pessoas, vamos supor, se a gente está falando aí de um transtorno de ansiedade, pânico e tal, onde a pessoa evita as situações, a gente vai precisar expor ela em algumas situações para que aquela emoção venha, né? Correto? Então, a primeira coisa é isso, a exposição à emoção, ela precisa ser feita. E como aplicar isso no consultório, como fazer, você vai, digamos assim, descrever junto com a pessoa qual as situações, né, que ela se afeta emocionalmente, o que acontece, como normalmente acontece, por aí vai. E vai montando uma hierarquia das situações, né, montando umas hierarquias das situações, então que incomodam ela e por aí vai. E você vai expor, você vai combinar com ela então, né? Tipo, poxa, beleza. Então essa semana você vai lá e vai ficar conversando com uma pessoa desconhecida e tal. E isso vai gerar ali uma ansiedade nela, enfim. Então, a primeira coisa é a exposição. E como fazer a exposição não é uma coisa muito complexa não, tá? É como eu disse. Você vai... tem aqui um vídeo até mesmo de técnicas de terapia cognitivo-comportamental que você pode encontrar, que eu falo um pouquinho sobre os experimentos comportamentais e eu falo um pouquinho sobre como fazer isso. Mas é basicamente isso, não tem segredo. Você vai, digamos, pegar situações que incomodam a pessoa e aí com essas situações, né, que incomodam a pessoa, você vai expor ela nessas situações. Então, a primeira coisa é isso, ela precisa estar exposta àquilo para sentir a emoção. Depois, a pessoa precisa aprender a identificar e a nomear a sua emoção. Porque por mais simples que pareça, como assim não saber nomear a emoção? Tem muita gente que não sabe nomear a sua emoção, porque a gente muitas vezes isso é uma falha, digamos assim, no processo de aprendizado infantil mesmo, né? Onde, vamos supor, você quando criança sentia uma raiva e o seu pai não chegou e falou assim, filho, isso é uma raiva e tal, e tenta fazer tal jeito, né? Se comportar de uma maneira diferente. Então, isso é uma coisa que a gente pode aprender durante a infância, mas muitas vezes a gente não aprende. Então, aprender é a identificar a sua emoção. Então, quando você se sente mal, aprender a identificar através, por exemplo, dos sintomas, das suas vontades, que eu quero fazer isso, que eu quero fazer aquilo, pode te ajudar a identificar, eu tô com uma raiva, eu tô triste, eu tô ansioso. Então isso é uma coisa que ajuda também, porque você identificando e nomeando a sua emoção, deixa ela um pouco mais fácil, digamos assim, porque se você não sabe o que está acontecendo com você, isso é um pouquinho mais desesperador, né? Isso pode piorar aí a sua emoção, né? O jeito de você lidar com ela. Então você identificar o que você está sentindo e nomear isso também é uma técnica, digamos assim, né? Uma maneira de você aprender a regular pelo menos um pouquinho aí a sua emoção. Então, primeira coisa, exposição, depois é identificar e nomear a sua emoção. Como ensinar isso no consultório? É como eu disse, é através dos sintomas. Se o paciente às vezes não sabe, você vai supor, mas como você se sentiu e tal? Não sei,
meio angustiado, por exemplo, porque angustiado é uma coisa que fica meio turvo, assim, não saber se for mais tristeza, ansiedade, enfim. Então você pode buscar através dos sentimentos, das sensações físicas, quer dizer, né? Tipo assim, eu senti o coração batendo mais forte, um aperto no peito, uma dor de barriga e tal, sabe? Você vai, através dos sintomas, vai combinando aí dos sintomas que você conhece de cada emoção. E também através das expressões que ele faz também, porque você pode fazer aí às vezes uma coisa imaginária, né, de voltar ali naquela emoção e você vê ele sentindo aquela emoção no momento, né? Então você faz ali uma questão de introduzir ele, né, se fechar os olhos e tal, voltar ele naquela situação para ele sentir aquela emoção no momento, e através das expressões dele talvez você consiga identificar, ajudar ele a identificar aí a emoção que ele está sentindo. Identificando isso através dessas coisas ou das vontades dele, porque eu quero fugir, porque eu quero me isolar, ficar sozinho, porque eu quero destruir tudo, né? Então aí você vai conseguindo identificar qual é a emoção. Aí você vai ensinar então essas emoções. Existem também na terapia cognitiva um baralho das emoções que eu acho que tem tanto para criança quanto para adolescente e adulto. Se eu não me engano, eu acho que tem para adulto também, que você pode encontrar na internet, em algumas editoras aí, que é um baralho das emoções onde você pode usar para ensinar ali o seu paciente a identificar as emoções, a lidar com as emoções e por aí vai. Então, essa é uma outra coisa, identificar e nomear as emoções, como fazer no consultório, como eu já disse. Você vai conversar com o paciente para tentar entender o que está acontecendo com ele, né, e ajudar ele a identificar, para que numa próxima vez, quando ele estiver sentindo aquilo de novo, ele vai falar assim, que emoção é essa? Aí ele vai poder falar assim, isso é uma raiva e tal. Aí você vai ensinando ele durante a sessão, durante as exposições também que você vai fazendo com ele. Depois, outra técnica de regulação emocional é a reavaliação de pensamentos, né? Então, quando o cliente ali, o paciente, ele está se expondo naquelas situações, provavelmente ele vai ter vários pensamentos disfuncionais, né? Por exemplo, ai meu Deus, eu vou ter um ataque cardíaco, no caso de transtorno de pânico, né? Vou ter um ataque cardíaco, vou morrer, isso nunca vai passar, é muito difícil, eu nunca vou superar isso e tal. Então, os pensamentos que ele tem sobre aquelas emoções, aquilo, querendo ou não, também causa piora, ou causa a emoção e também piora a emoção dele, né? E mantém ele no problema. Então, você saber esses pensamentos dele, que você pode fazer ou questionando quando ele está frio, digamos assim, sem aquela emoção muito forte. Você pode questionar o que passou na sua cabeça, o que passa, o que identifica, ou durante as exposições também, pedir para ele anotar os pensamentos que ele tem. E aí, na terapia, você pega esses pensamentos e faz o questionamento socrático normal, quando a gente faz lá o cartão de enfrentamento sobre esses pensamentos e tal. Porque ele aprendendo a fazer isso, a reavaliar as suas emoções, a gente fazendo também uma psicoeducação do que a emoção é, da importância da emoção, que a emoção não é uma coisa tão terrível assim, né, que ela passa, né, que ela não fica para sempre e por aí vai. A gente fazendo essa psicoeducação, ao mesmo tempo que a gente faz essa reestruturação, essa reavaliação dos pensamentos e a resposta a esses pensamentos, vai ajudar também a ele aprender a regulação emocional, de conseguir aí se controlar um pouco quando a emoção acontece. Depois, distração, isso é uma coisa bem comum, né? Que é basicamente você, em vez de você focar ali no seu corpo, na sua emoção, no que você está sentindo, na coisa que te causa a emoção ruim, você foca em outra coisa. Então você pega um objeto qualquer e descreve aquele objeto para você, né? Tipo, aqui tem uma cadeira, uma cadeira verde, que tem tal altura. Quando você faz isso, você foca em outra coisa e aí sua emoção começa a se regular sozinha, né, naturalmente, porque o seu foco não está nela ou no problema, que você está forçando de uma maneira ativa, né, você está fazendo de uma maneira ativa focar em outra coisa. Isso ajuda bastante. Não é assim a melhor coisa para se fazer, né? Mas é uma coisa viável que tem também, que ajuda aí a aprender a regular a emoção. E como fazer isso no consultório? Mesma coisa. Você pode fazer, por exemplo, uma indução, né? Uma indução, como eu disse, de voltar, de fazer ele se preocupar com alguma coisa, de trazer aquela emoção ruim nele. E aí, depois, quando ele já está com aquela emoção ruim, faz o exercício de focar em outra coisa. Foque no objeto, descreva o objeto para você e tal. E aí, isso pode ajudar ele a aprender que aquilo ajuda ele. E aí, no dia a dia, nas exposições que ele fizer fora do consultório, ele pode colocar em prática também. Outra coisa é fazer o oposto do que ele quer fazer, né? Então, isso com o tempo vai ficando
é mais fácil, né? Mas não é tão fácil fazer isso. Por exemplo, na emoção de raiva, né? De você querer no impulso e tal, de querer quebrar tudo, ou de querer xingar a pessoa, por exemplo, ir lá e, sei lá, falar que gosta da pessoa, dar um abraço na pessoa em vez de dar um murro na pessoa. Ter esse comportamento, que é, como eu disse, não é uma coisa super fácil de fazer, mas se você consegue fazer isso, ou se você consegue fazer de ter o comportamento oposto, você começa aí digamos, ter resposta, essa resposta diferente começa a te ajudar a aprender a responder diferente para aquela emoção com o tempo, conforme você vai fazendo isso. Você começa a quebrar os seus padrões, né, de comportamento quando você se comporta diferente. E como ensinar isso é puramente psicoeducação. Né? Você vai psicoeducá-lo ali, dependendo da emoção que ele tem, e falar sobre isso. Né? Você vai falar que ele pode se comportar de uma maneira diferente para quebrar os padrões de comportamento, que com o tempo, né, aquilo vai ficar mais fácil, porque ele não vai ter aquela resposta que alimenta, né, os seus pensamentos disfuncionais e tal, e pode ajudar ele nos seus relacionamentos, nas suas emoções e por aí vai. Depois tem uma coisa bem conhecida, todo mundo faz, respiração, né, respiração relaxada mesmo. Tem também aqui diversos vídeos no canal que você explicando vários tipos de respiração que pode ajudar você a regular as emoções. Basicamente, o mais comum é a respiração controlada, né, que é a respiração diafragmática, que a ideia é porque assim, quando a gente está, por exemplo, ansioso, com raiva, ou qualquer coisa assim, a nossa respiração fica muito desregular, né? Então às vezes entra mais oxigênio, sai mais gás carbônico, enfim, se regula muito, isso causa todas as alterações fisiológicas no nosso corpo. Essas alterações fisiológicas, a gente se preocupa mais com elas, aí piora a emoção e por aí vai, né? Então, se a gente regula a nossa respiração, as nossas sensações físicas ficam mais tranquilas, né? A gente fica mais, sei lá, né? A gente fica mais normal, digamos assim, né? Volta ao normal, relaxa mais. E aí isso ajuda a regular também a nossa emoção, né? Ajuda a regular o nosso emocional. E a respiração relaxada é a coisa mais simples, né? Para você ensinar ali no consultório, você pode ter ali uma respiração que você goste mais e tal. Eu gosto muito daqui, tipo, você conta 1, 2, 3, 4, segura 1, conta 1, 2, 3, 4, segura 1 e volta, né? Contando 1, 2, 3, 4 na inspiração, 1, 2, 3, 4 na expiração, né? E fazendo isso da diafragmática, né? Respirando pela barriga. Então essa é uma coisa que eu gosto. E aí você ensina isso naturalmente também para o paciente. E novamente, você pode fazer também uma indução da emoção, uma indução das sensações físicas e trazer e fazer a respiração para ele ver que ajuda, né? E se ajuda e tal. E fazer ele também nas exposições, fazer esse uso da respiração. E por último, uma coisa que é mais, digamos, mais atual, digamos assim, é o uso do mindfulness, né? Que é aprender a aceitar as emoções, né? Aceitar que as emoções estão ali, aceitar que as emoções não vão, como eu disse, já falei antes, não vai te matar, né? Não vai te causar tanto prejuízo quanto você imagina. E essas emoções passam, né? Essas sensações físicas passam, elas vão embora, né? Com o tempo, assim, tempo curto, né? Não vai ser uma coisa que vai durar aí, você vai ficar 1 hora, assim, com aquela intensidade. Pode ficar um pouquinho, né? Um resquício aí, né? Mas só que você não vai ter aquela intensidade tão grande por muito tempo, né? Então passa. Você fazer o uso do mindfulness, né, que é a meditação, né, de você estar mais presente, estar sem julgamento das coisas, dos pensamentos, das sensações físicas, pode ajudar. E como fazer o mindfulness também na terapia é você fazer as práticas do mindfulness. Tem também, como eu já disse, diversos vídeos aqui falando sobre o mindfulness que pode te ajudar tanto a explicar o que é o mindfulness, né, para o seu paciente, como também algumas técnicas que você pode usar. O mais básico, a técnica mais básica do mindfulness é a que você foca na respiração. Então você vai induzindo o paciente a focar na respiração, foca na respiração, qualquer sensação, na entrada e saída de ar. Você pode perceber que pensamentos podem começar a aparecer. Quando esses pensamentos aparecerem, você simplesmente não precisa julgar, não precisa fazer nada, você simplesmente volta o foco na respiração e por aí vai. Você faz isso aí por uns 5 minutos e tal. Isso é a primeira técnica, sei lá, o que eu gosto de usar primeiramente. Depois você pode passar essa técnica para emoção, para sensação física, né? Então, em vez de desviar o foco do pensamento, você faz isso com a sensação física. Isso vai ajudar a regular a emoção. Ou você faz o foco na sensação física, para ele ver que a sensação, foque na sensação, não precisa julgar ela, não precisa tratar ela como uma coisa ruim, não precisa fazer nada disso. E você vai ver que ela vai passando
com o tempo. Então, isso é uma outra técnica. Então, basicamente, né, como a gente fazia a regulação emocional, é disposição, identificar e nomear a emoção, reavaliação, distração, fazer o oposto, respiração e mindfulness. Isso são algumas técnicas que a gente pode usar para regulação emocional. Eu acho que é isso que você quis dizer quando você perguntou quais são as técnicas mais comuns de processamento emocional. Se não foi isso que você quis dizer, me envie ali uma outra pergunta ou me envie ali por direct mesmo, talvez com um áudio e tal, para eu estar entendendo o que você está falando e poder te responder depois em outro vídeo ou até mesmo pelo direct mesmo, que eu te respondo, ok?